Então, nossa palestra, Espiritismo, o Consolador, com Hélio Tinoco, que é de Vila Velha, da UEC, União Espírita Cristã. Você vai querer... Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. E que essa terça-feira seja para a gente muito especial. Que o que vamos ouvir daqui possa nos trazer consolo e conforto. Nos encher o coração de esperança e de paz. Para enfrentarmos a realidade da vida tão dura, às vezes tão complicada, tão desafiadora. A vida do dia a dia, a vida da vida. Então que o Cristo possa nos fortalecer, nos amparar, que a equipe espiritual do irmão Tomé possa me assistir, possa se utilizar de mim, para que possamos todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, saímos daqui com o coração renovado de paz e de esperança. Antes de entrar no tema, Espiritismo, o Consolador, queria convidá-los a voltarem comigo a um episódio conhecido das páginas dos Evangelhos Sinópticos. Aquele momento, no 3º ano do ministério de Jesus, quando ele retornava em direção a... Foi o nome da cidade? Aquela do cego de Jericó? Jericó. Claro, o cego de Jericó. A cidade tinha que ser Jericó, né? Ainda bem que não está filmando isso. Estou brincando, Roberto. Ele ia em direção a Jericó. 3 anos de ministério. Todos o conheciam. Era uma figura notória. O seu magnetismo encantava as multidões. Muitos deixaram tudo para o seguir. Muitos. E naquele momento que se aproxima dos arredores de Jericó, eis que tem um cego sentado à beira do caminho, chamado Bartimeu. E Bartimeu teria ouvido, ao longo de muitas vezes, falar em Jesus. E curiosamente, Jesus curava cegos. Teria curado outros tantos ao longo da história. Alguns são registrados nos evangelhos. Mas Bartimeu escuta o tropejo da multidão. Esmolando à beira do caminho, ele pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Por que tantas vozes? E disseram: olha, Jesus de Nazaré está passando por aqui. E Bartimeu, como que sem se conter, começa a gritar, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E repete: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas começam a se incomodar pelos gritos de Bartimeu, a ponto de alguns dos seguidores do Cristo, não discípulos diretos, mas aqueles não do primeiro escalão, mas começam a dizer: olha, fala mais baixo, você está incomodando, você está atrapalhando a passagem de Jesus. E ao contrário do que foi proposto, ele gritava mais alto. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus o ouve. Talvez magneticamente, entendendo a situação e a dor daquele companheiro, cego desde nascença. E diz àqueles seus discípulos: tragam-me esse homem. E trouxeram Bartimeu até Jesus. E Jesus olha para ele e diz: homem, o que queres que eu te faça? Bartimeu não pestanejou, ele não teve dúvidas, ele não pediu para enxergar de um olho só, ou para melhorar um pouco a situação dele, uma bengala. Não, ele diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. E Jesus, trabalhando uma energia que nós não sabemos trabalhar ainda, a chamada quinta essenciada, que alguns autores vão entender como sendo energia de quinta dimensão, que vai além da profundidade, da largura e da altura, capaz inclusive de construir células na mão de um leproso que já não tinha mais as mãos, enxergando o perispírito, trabalha e diz para aquele cego: quero ver. E Bartimeu enxerga. Queridos, Jesus mudou a vida de Bartimeu.
Naquele dia, Bartimeu não sabia de manhã que teria esse dia maravilhoso. Ele não sabia que encontraria com o Nazareno. Talvez ele imaginasse, será que um dia ele vai passar aqui? Será que um dia eu vou conseguir encontrar com ele? Talvez sem esperança. Mas naquele dia, Bartimeu foi surpreendido. Queridos, o mesmo Jesus de Nazaré, que trabalha com a energia de quinta dimensão, está aqui entre nós. Não passando mais na multidão, mas iluminado, vivo, redivivo e presente entre nós, com a sua túnica luminosa, com seu olhar profundamente amoroso. E quem sabe hoje de manhã, nós não sabíamos, ou não imaginávamos, que teríamos um encontro com Jesus. Quem sabe nessa noite, essa terça-feira, possa ficar marcada na nossa vida como a terça-feira, aquela em que eu entendi qual é a proposta de conforto, de consolo, amorosa e íntima do Nazareno. Jesus mudou a vida de Bartimeu. E a proposta do Cristo é mudar as nossas vidas. Talvez o nosso problema não seja uma cegueira física, talvez não seja financeiro, não seja familiar, mas temos um problema. Por certo, adentramos essa casa, todos nós, encarnados e desencarnados, trazendo uma dificuldade. Se dissermos que não temos dificuldades e nem problemas, teremos construído de imediatamente um problema. Porque todo mundo vai querer saber como é que é viver sem problema, né? E vai nos assediar, nos cercar e perguntar, e não vai dar mais tempo da gente nem respirar. Queridos, temos problemas? O Nazareno se encontra hoje entre nós. Que Ele, presente aqui, não podemos ver, mas podemos sentir, possa aquecer os nossos corações. E nesse trabalho de Espiritismo, o Consolador Prometido, nós vamos entender que o projeto de Jesus, ao longo dos milênios, pelo menos dos últimos 2 efetivamente, e ao longo dos outros que antecederam a sua vinda ao planeta, sempre foi voltado para um cuidado especial por você e por mim. Projeto de resgate da humanidade. Aquele que Ele teria dito-nos que nenhuma de suas ovelhas se perderia, nenhuma delas. E há um tratamento personalizado para cada um de nós, que emana do coração de Jesus. Vamos entender então o Espiritismo Consolador ou Consolador? Primeiro vamos pensar no que é consolador. O que é ser consolador? Se a gente vai no dicionário, diz que consolador é o que traz consolação. Tem horas que o dicionário é até engraçado, né? Tão óbvio. Consolador é aquele que traz consolação. Se aprofundarmos no entendimento da palavra, o que é consolação? Consolação é o alívio dado à aflição, dado à dor. É o lenitivo, é o conforto, é consolo e é esperança. Bartimeu foi alcançado pelo alívio de Jesus. Nossos corações nessa noite são convidados à esperança. O contato com Jesus, queridos, precisa nos mover para uma intimidade, para um crescimento, para um despertar espiritual, para entender que nossos maiores valores são aqueles movimentados no plano invisível. Muitas vezes nós, na matéria, nos confundimos e acreditamos que é saciando a sede material que vamos matar a sede da divindade. E não conseguimos. Talvez por décadas, séculos, talvez por milênios, tenhamos construído no nosso psiquismo uma ideia de que o ter vai nos garantir um futuro melhor. Será? Será que na verdade não é a construção do ser, de rever valores e conceitos, de reconstruir a nós mesmos, que seria o caminho ideal para o encontro com a felicidade? Me parece muito interessante explorar nesse conceito de consolação a palavra esperança. Porque algumas vezes, companheiros, nós adentramos num processo de consolação irreal. Uma consolação que não funciona muito bem, pautada em ideias, em doutrinas, em sugestões, enfim, em linhas de raciocínio que parecem até lógicas e são,
mas que não consolam de verdade. São aquelas consolações irreais que têm uma eficácia duvidosa. Algumas vezes nós acreditamos que estamos vivenciando a forma correta de obter consolo. E quantas vezes pautados no egoísmo? Quantas vezes nós acreditamos que somos autossuficientes e que podemos viver sem Deus? Sim, foi assim que nós militamos algumas encarnações nos últimos séculos, quando o materialismo estava em voga. Nós tínhamos desistido da ideia de crer em Deus e achávamos-nos capazes de dirigir a nossa própria vida. Uma eficácia duvidosa, uma verdade, uma consolação irreal, uma consolação que até funciona parcialmente. Algumas vezes, companheiros, nós adentramos em segmentos religiosos ou não, ou filosóficos, e acreditamos e recebemos um conforto, sim, passageiro, um conforto que não resiste por muito tempo. Talvez seja um vício, um hábito, a drogadição, talvez seja o vício de comprar, talvez seja a compulsão sexual, enfim, talvez seja o fanatismo religioso, tantas filosofias, tantas maneiras de obter um alívio, de obter uma consolação, e funciona, mas funciona temporariamente. Esse sistema de coisas está inevitavelmente fadado ao fracasso. Algumas vezes a gente até faz a brincadeira, escuta as músicas, não é? E essa que eu vou retratar aqui é do Samuel Rosa, famoso roqueiro lá de Belo Horizonte, que fundou a banda Skank. Ele tem uma música que ele fala assim, que ele diz: o comandante, tio, brother, camarada, né? Chefia, amigão, traz mais uma gelada. Conhece essa música? E ele diz assim, numa parte da música: porque é tomando uma gelada que se cura a bebedeira. Já ouviram essa música? Queridos, é verdade isso? Será que uma cerveja rebate a que eu tomei ontem? São ideias que nós fixamos, e pior que isso, no aprofundamento, trazemos para a nossa realidade. Quantas vezes eu estou dando soco em faca de pontas, companheiros? No mesmo caminho, cometendo o mesmo erro, achando que posso controlar a vida do outro, que posso manipular, insistindo, e minha mão sangra, mas eu continuo batendo forte e mais forte no mesmo lugar. Conhece aquela história da mosca? A mosca vinha voando e de repente eis que ela enxerga uma mesa cheia de guloseimas. E dentre as guloseimas maravilhosas e encantadoras, um manjar. Daquele branco de coco com calda de ameixa. Não é? Deu para encher a boca d'água, hein? E a mosca viu, e a mosca ficou ensanecida e voou em direção àquele manjar. Ela ia estragar tudo na festa, mas foi. Mas entre a mosca e o manjar tinha uma janela de vidros muito limpa, e essa mosca bate na janela e cai tonta. Levanta-se, se refaz, toma uma distância maior do que a que estava e voa muito mais rápido agora, batendo suas pequenas asas bem ligeira, e mais uma vez bate no vidro, e agora cai mais tonta ainda. Se refaz depois de um longo tempo, levanta-se, voa mais distante, muito mais distante, vem correndo, voando, e bate no vidro. Repete isso até morrer. O que a mosca não sabia é que a poucos metros havia uma porta, e a porta estava aberta. Queridos, quantas vezes nós estamos tentando consolo no caminho errado, e acreditamos e nos decepcionamos com esse segmento, ou com a religião, porque nós estamos aqui falando de religião, estamos falando de consolo, vamos trazer a proposta do Espiritismo como sendo o consolador prometido por Jesus. Mas fato é que o fracasso é inevitável. Quantas vezes nos parece que conseguimos, como alguém que equilibra pratos, equilibrando o prato no circo várias vezes, e por um momento tudo tá funcionando bem, mas inevitavelmente, em algum momento da história, nós vamos cansar. E os pratos vão começar a cair, porque as verdades precisarão vir à tona.
Quantas vezes nós estamos diante da verdade, mas ainda invigilantes. Preferimos os atalhos, os caminhos mais fáceis, as acusações do outro, dizendo que a culpa das minhas mazelas está no outro, no governo, na família, no cachorro. E não enfrentamos a verdadeira realidade de olhar para a gente e construir uma consolação verdadeira. Posto isso, eu trouxe o texto de Jesus, palavra do próprio Mestre, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 24 a 27, onde ele relata um texto que nós bem conhecemos, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos que ouvem as minhas palavras e as praticam. Queridos, viemos há algum tempo ouvindo as palavras do Cristo e não praticando. Isso é da nossa natureza evolutiva. Quantas vezes, em quantas encarnações, quem sabe nessa, escutamos o Cristo falar-nos em perdão e o nosso coração ainda trilha na maneira do meu egoísmo. Eu perdoo, mas não esqueço, não é? Eu não abrigo o sentimento de compreender e de me colocar no lugar do outro, indo de contrário à proposta do Cristo, porque ainda acho que a minha maneira de funcionar é melhor. É esse o desafio. Por isso Cristo me diz: aquele que ouve as minhas palavras, aqueles que as ouvem e as praticam. Levaria Paulo de Tarso dizer que a letra mata e o Espírito vivifica. Queridos, o momento da nossa encarnação, esse momento de transição do orbe, é o momento para nós nos definirmos, tomarmos um posicionamento sério do lado de Jesus e do seu Evangelho. Mas segue o texto: esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Jesus e tenta praticar, que procura praticar, que ouve o convite, o apelo do Evangelho para amar mais, para compreender mais, para ser mais caridoso e tenta, na prática, ser. E diz o texto que então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada na rocha. E completa Jesus no versículo 27, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quantas vezes, companheiros, temos construídos castelos na areia? Temos, de fato, nos alicerçado em valores perecíveis. Vou garantir para os companheiros, não adianta o valor que está na sua conta bancária. Isso não vai te fazer feliz. Não vai. Pode até, por um momento, ser feliz. Parecer ser feliz. Mas chegará a hora em que nós estaremos plenamente cientes de que são as aquisições de valores espirituais, a minha harmonização com a lei divina que me fará e me trará felicidade. Só há esse caminho, não há outro. Mas nós, por um momento, como aquela mosca, acreditamos que está funcionando. Isso posto, então a gente começa a pensar nessa consolação irreal, nas consolações irreais, e vemos que elas são baseadas em dogmas, são dogmáticas e fantasiosas. Quantas vezes, companheiros, nós ouvimos uma mentira e acreditamos convenientemente. Nós sabemos que não vai funcionar, o nosso negócio não está indo muito bem, e dizem para a gente: não, vai melhorar, você vai conseguir. E você olha para você mesmo e vê que já está na hora de ceder, de começar de novo em outro segmento. Mas a pessoa diz: não, continua. E você ouve a voz externa e alimenta essa teoria e vai falir. Há situações, companheiros, dogmáticas e fantasiosas, há confortos e consolos que não são verdadeiros, mas são convenientes. Posso dizer um deles de forma muito dura aqui? O salvacionismo.
que nós não podemos acusar ninguém de ter criado aquela ideia de que o Cristo morreu na cruz por nós e que agora o simples fato de aceitá-lo, aceitar o sacrifício, nós estamos salvos. Cuidado com essa teoria que nos paralisa, porque na verdade o Cristo veio nos ensinar o caminho que nós temos que percorrer. A aquisição, o controle, o domínio da salvação pertence somente a mim. São trabalhos, atitudes, e muitas vezes dogmaticamente é muito mais fácil aceitar Jesus e dizer: agora Jesus está por sua conta, eu não faço mais nada, e continuo sendo mentiroso, leviano, continuo sendo envolvido em negócios ilícitos, mas está tudo certo, porque eu aceitei Jesus. Dogmas e fantasias que nós gostamos de manter, porque é o caminho fácil. A gente quer o caminho fácil, sempre foi assim. Nós sempre quisemos a facilidade, mas agora é hora de refletirmos o caminho real. E que caminho real é esse? Porque esse caminho real, se nós nos mantermos nele, eles tendem à falência, como eu disse, e se não abolidas, elas aumentam os sofrimentos. Quantas vezes nós vemos pessoas que chegam à loucura, porque o seu sistema de crença fale e ele continua acreditando naquilo que faliu, insanamente. Porque muitas vezes não aceita mudar. E quem disse, companheiros, que nós não podemos mudar? Quem disse? De onde tiramos isso? Do egoísmo e do orgulho, as chagas da humanidade. Porque não, eu penso assim, e se eu acho que é assim, para mim tem que ser assim. Eu tenho um amigo que é extremamente teimoso, não vou dizer o nome dele aqui, porque está filmando, vai me comprometer. Talvez ele saiba do que eu estou falando. Ele diz assim: se eu colocar esse livro aqui, e alguém tirar e colocar aqui, eu não gosto. Né? Turrão, teimoso, só ele sabe as coisas. É um momento evolutivo, é do companheiro. Queridos, quantas vezes nós estamos assim, achando que a nossa teoria é a certa, e ela fale, e eu começo num processo de mentir para mim mesmo, para continuar acreditando. Dito isso, Tiago, no capítulo 1 da sua carta, versículo 22, e Tiago, o apóstolo de Jesus, um dos 4 maiores nomes do cristianismo nascente, Pedro, Tiago, João e Paulo de Tarso, ele vai dizer na sua carta, Tiago, o apóstolo que ficou em Jerusalém, que passou por inúmeras dificuldades, teve que fazer alianças que o contrariaram profundamente. E Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Mais uma vez, Tiago repetindo a mensagem cristalina de Jesus, aquele que ouve e pratica construir a casa na rocha. Ele está dizendo, aqueles que cumprem a palavra e não somente as ouvem, enganando-vos com falsos discursos, tantos livros, tantas teorias para explicar e não confortar por completo. Querido, será então que existe uma consolação real? Será que existe uma consolação verdadeira? E se existe, que consolação é essa? Será que se ela não existisse, Deus seria bom e justo? Por que nos colocaria num planeta em movimento, um pequeno planeta do sistema solar, um dos menores sistemas da galáxia, um sol de 5ª grandeza? Dentro do nosso sistema solar, há planetas que são inúmeras vezes maiores do que a Terra. O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Qual a razão? Será que o materialismo, o ateísmo, ou então essa religiosidade hipócrita muitas vezes vai explicar? Qual o motivo? Será que há uma consolação real? Eu quero dizer para os companheiros que sim. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele vai dizer assim: para isso, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum confundido. Essa pedra angular, esse Sião, os montes de Sião, que estão defronte de Jerusalém, de forma magnânima, não é? Sião, um monte que, naquela batalha do rei Davi, o rei Davi toma um forte, uma fortaleza em Sião, e constrói ali a chamada cidade de Davi.
E vejam bem que é Jesus, aquele que o cego chamava. Jesus, filho de Davi, da raiz, da linhagem de Davi, dizendo que há uma pedra angular, eleita e preciosa. Vamos desenvolver o raciocínio, vamos acompanhar Pedro. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra com A maiúsculo, que os construtores rejeitaram. Essa veio para ser a principal pedra. De que pedra é essa, companheiros, que Pedro está falando? Lembra daquele episódio em que Jesus perguntaria aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem: dizem que tu és Elias, tu és um dos profetas que ressuscitou. E o Cristo, depois de inquirir com relação ao que pensavam os outros, ele diz: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro então traz uma resposta profunda. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconhecendo em Jesus algo além de uma normalidade, algo além de um homem comum, e era. E não um homem comum que dividiu a história da humanidade antes dele e depois dele, não. Simplesmente o governador do orbe. O espírito de maior evolução moral que nós pudemos receber aqui na terra e que nos deixou um legado, nos deixou um evangelho, uma boa nova, um caminho de sugestões para que eu possa me redimir, me resgatar, me arrepender dos meus passados delituosos e me transformar em alguém feliz e útil. O Evangelho do Cristo. E quantas vezes nós não entendemos? E quando Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, nessa mesma passagem, a continuidade do texto diz, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, essa pedra fundamental, essa pedra angular, essa pedra da declaração que o Cristo é o Filho de Deus vivo, sobre essa pedra construirei a minha igreja, construirei a minha comunidade, não um templo físico, mas uma ligação de pessoas que se tornam irmãos uns dos outros e que se respeitam como irmãos. Queridos, o Evangelho do Cristo é simples de compreender, difícil de colocar em prática. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro maravilhoso, a gente vai encontrar uma referência ao Evangelho de Jesus, a esse livro, como sendo o código de moral universal. O Evangelho de Jesus. Eu tenho compreendido isso, companheiros, que o meu desafio é entender esse Evangelho, conhecer profundamente, é estudá-lo e me desafiar a colocar em prática na minha vida, ou ainda o império do egoísmo tem prevalecido. Porque assim tem sido nossa luta há milênios. Há milênios. Mas agora nós contamos com uma ferramenta nova e preciosa. O Evangelho de Jesus, redivivo pelo Espiritismo. Vamos chegar lá. Mas mantendo o raciocínio, falando de pedra angular, Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Meu Deus, é 15 para as 7? Não, né? Quem está de óculos aí, gente? Faltam 30 minutos, esse relógio me assustou. Fiquei até passado, ainda bem que não está filmando isso. Que o Roberto ficou na frente da câmera. Tá bom, me salvou. Vamos voltar lá. Paulo de Tarso. É isso mesmo? Falta meia hora, gente? Tá certo, né? Tem 25 minutos aqui. Tá, lá o relógio está errado. Bom, Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 20, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, a pedra angular, sinalizando que é a pedra angular da construção da igreja que irmana, que une, que não segrega, que não divide, mas que concilia e que ampara, que acolhe e que ama, é a pedra angular
é Jesus. E o que é pedra angular? Vejam bem, a definição é do dicionário antigo, diz lá, pedra angular nas construções antigas, a pedra angular era a pedra fundamental, a pedra a ser apresentada, assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. Servia para definir a locação das outras pedras e alinhar toda a construção. Então, a pedra fundamental, a pedra do Cristo, para nos alinhar o caminho a ser seguido, para nos dar a diretriz, para começarmos correto, ou para corrigirmos o que não começamos tão correto assim, o ângulo de visão, e talvez o ângulo seja aquilo que Paulo de Tarso tenha dito na carta aos Colossenses: olhai para o alto. Quantas vezes nós olhamos para o lado e fracassamos, porque confiamos em pessoas, achamos que podem, que são mais do que podem ser, esperamos mais do que elas podem dar. Queridos, é do Dalai Lama a frase que diz que não são as pessoas que nos decepcionam, somos nós que esperamos demais delas. Eu preciso só fazer a minha parte, cumprir o meu papel, me autodominar, isso é suficiente. Mas vejam bem que sinalizando aquela pedra fundamental, Jesus como o caminho, a direção. Eu tenho entendido isso, queridos? Ou será que para mim Jesus é uma pessoa fantástica? Nossa, um profeta, um grande orador, um filósofo, né? Um pregador? Ou ele é o Filho do Deus vivo? Ou ele é o governador do orbe, capaz de, com seu evangelho, me conduzir também ao caminho da perfeição? Então, a pedra fundamental é Jesus Cristo. Queridos, essa introdução, esse contorno todo, para a gente compreender que o cristianismo, essa proposta do Cristo, trazida lá no primitivismo e que funcionou durante muito tempo, ela, registrada por João no Evangelho, capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio porque era seu, e os seus não o receberam. Queridos, na Idade Média, no ano 300 da era cristã, e um pouco antes, nós cedemos aos desejos mais impuros da carne, da ganância, da ambição, do desejo de poder. E aquele evangelho do Cristo genuíno e claro foi se perdendo. E ele foi sendo esquecido. E nós fracassamos. Fizemos a proposta do Cristo fracassar. O cristianismo fracassou. Sim, fracassou. Nós o fizemos fracassar. Porque em nome do Cristo nós matamos. Nós queimamos pessoas vivas. Nos tornamos soberbos. Nos tornamos prepotentes e arrogantes. Mas o Cristo Jesus não desistiu de você. De nenhum de nós, encarnados e desencarnados. Jesus continua nos esperando amorosamente, compreendendo as minhas limitações, compreendendo as minhas dificuldades. Talvez hoje, querido, você como eu, não tenha conseguido fazer tudo o que queria ter feito de bom. Não conseguimos, até planejamos, fizemos uma prece, fizemos uma leitura de manhã, saímos de casa com o coração cheio de vontade, e de repente, no trânsito, perdemos a cabeça, xingamos a mãe de alguém. Jesus compreende a nossa dificuldade, e essa dificuldade não pode nos fazer desistir de nós mesmos. Eu não posso desistir de mim. Eu sou um projeto de Deus, você é um projeto de Deus, para chegar à perfeição. E para chegar à perfeição, cometeremos erros. Dizem os filósofos, né, que o erro não existe. O erro é apenas uma etapa do acerto. E é assim que é, e é assim que tem que ser. E algumas vezes eu olho para a minha história, para o meu passado, e vejo lá uma falcatrua, uma traição conjugal, um aborto, uma mentira, uma sombra qualquer. Querido, se perdoe. É hora da gente começar de novo. Não dá para ficar vivendo ontem. Chico Xavier tem uma frase, dentre tantas maravilhosas, do grande Chico Xavier, do abençoado Chico Xavier, que ele vai dizer para a gente: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. É hora de começar agora.
deixar o passado para trás, talvez, quem sabe, até corrigir com ações novas hoje. Mas não desiste de você não, nós estamos aqui para continuar. Queridos, esse é o preâmbulo do consolo, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Queridos, na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 14, eu pensei os mesmos versículos que Kardec vai pensar no Evangelho, para discutirmos brevemente e provar, de uma vez por todas, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Está lá, versículo 14 e 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Cristo é tão repetitivo, né? Você ama Jesus? Você tem guardado os mandamentos? É tentar guardar os mandamentos? Vale sim. É se esforçar para colocar em prática, para se transformar moralmente, para domar as más inclinações. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e vejam, estará em vós. E completa: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Queridos, só um parênteses rápido. Nós sabemos, por pesquisas teológicas, sem inclusão aqui de nenhuma religiosidade, que esse santo do Espírito foi incluído no ano 400 da era cristã. Não consta dos originais da Bíblia. Então, o Espiritismo, o Consolador. E esse o Consolador é porque não é um Consolador, não é um Consolador qualquer, é aquele capaz de consolar, é o Consolador que consola. Isso não é uma redundância, porque há consoladores que não consolam, nós já vimos isso. Mas vejam bem o que vai dizer Allan Kardec no item, mantendo agora o Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles versículos, capítulo 6, item 4, repetindo para a gente ver algumas verdades breves, porque o tempo não permite. Diz ele: se me amais, guardarei os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Vejam bem, então, que o Consolador vai se desenhando em não ser uma figura, não ser alguém, não ter um nome, porque senão não poderia estar conosco para sempre, ou até poderia, se o Cristo disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, não é verdade? Mas ele vai dizer assim no finalzinho: porque Ele, esse Consolador, habita convosco e estará em vós. Nós bem sabemos que na evolução da compreensão espírita, do processo obsessivo, nós abolimos a ideia de possessão, aquela trazida pela cultura católica, que hoje compreendemos que é apenas um estado de fascinação profundo. Não há possibilidade de espírito nenhum entrar em mim e nem em ninguém. Não há essa composição. Então, se Ele, o Consolador, estará em nós, não é de fato alguém, nenhum espírito, não é uma figura. Ele não poderia ser uma pessoa, mas um ensino. Vejam, concordam comigo? O Consolador é uma doutrina que esclarece, uma doutrina que conforta, uma doutrina que me sinaliza que o caminho a ser seguido precisa ser seguido, com esforços e determinação. Não está prometendo facilidades, não, mas não seria então uma pessoa, seria uma doutrina. E vejam só, para a gente fechar de vez a ideia então do Consolador não ser uma pessoa, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Queridos, Jesus não pôde ensinar tudo. Ele não podia. Nós não tínhamos nível evolutivo capaz de ouvir tudo. Por isso ensinou em parábolas, para que nós não entendêssemos. Apenas os discípulos a quem ele explicava as parábolas. Não podíamos entender, mas Jesus sabia que, como numa escada em caracol, um dia, num ponto mais alto, nós reveríamos aquela parábola e aquele conceito de modo mais claro e mais sintetizado. Compreenderíamos no futuro. E esse futuro chegou, companheiros. Chegou há 158 anos atrás com o advento do Espiritismo.
mostrando para a gente, trazendo e respeitando o nosso adiantamento moral. Por isso ele diria que esse Consolador nos faria também, ele ensinaria todas as coisas que o Cristo não pôde ensinar, mas também nos fará lembrar de tudo quanto ele tinha dito. Vejam bem que se nós iríamos lembrar, necessariamente teríamos que ter esquecido. Alguns segmentos religiosos dizem que no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, por isso o nome Pentecostes, 50 dias, a festa dos grãos, onde houve um episódio chamado de línguas de fogo, numa visão bem judaica, de uma figuração, onde Pedro e os apóstolos falavam em línguas estrangeiras, e as pessoas achavam que eles estavam bêbados, mas o discurso de Pedro foi tão esclarecedor que 3.000 homens de diversas nacionalidades, de outras tantas línguas, aderiram, aceitaram o Evangelho de Jesus. Mas alguns acreditam que esse episódio teria sido a vinda do Consolador. Queridos, 50 dias, não tínhamos esquecido ainda o que o Cristo falou, mas esquecemos foi na Idade Média. Naqueles 1000 anos de tragédia que nós promovemos. Eu digo nós porque Emmanuel vai dizer na sua literatura que nós somos herdeiros de nós mesmos. Fomos nós mesmos, que fizemos as atrocidades registradas nas páginas das histórias. Mas, queridos, naquela ocasião, nós tínhamos esquecido, por completo, o ensino do Cristo. Nós matávamos em nome de Jesus. Não foi esse o Evangelho de Jesus, simples, de amar ao próximo, de amarmos uns aos outros como Ele nos seria amado. Não era esse o Evangelho que nós pregávamos na Idade Média. Não foi esse. Então, nesse momento que tínhamos esquecido, vem o Consolador, prometido por Jesus. Esse Consolador que nos traria as informações claras, dizendo para a gente verdades que nós tínhamos esquecido, algumas e outras tantas não conhecíamos. Primeira delas, o conceito correto de Deus. Quantas vezes foi, companheiros, que nós tínhamos medo de Deus? Não é assim que aprendemos nas religiões convencionais? Temor de Deus. Paulo de Tarso, permeado pelo judaísmo, vai dizer na carta aos Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, quisera eu poder reler Paulo de Tarso dizer: maravilhosa coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Porque Deus que nós tínhamos essa ideia do Deus carrasco, do Deus matador, do Deus guerreiro, do Deus que punia. Queridos, o Espiritismo vem trazer para a gente a imagem e a ideia real do Deus que não castiga, do Deus que não pune, do Deus que ama, do Deus que abole a ideia de inferno eterno, indo essa teoria do inferno em contradição à palavra do próprio Jeremias, lá no livro Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus não desistiu de você, nem vai desistir. Hoje, no planeta, o pior homem que tiver encarnado ou desencarnado, numa zona umbralina que seja qualquer, Jesus não desistiu deles. O amor do Cristo é para a gente incomensurável, não dá para medir. É intenso, um amor latente, o amor que um dia nós teremos. O conceito correto de Deus é o que João Evangelista vai dizer para a gente quando ele diz: Deus é amor. Então o Espiritismo vai resgatar o conceito real e correto de Deus. Deus não pune. Nós sim nos autopunimos por inserirmos uma lei chamada causa e efeito, onde a gente colhe aquilo que semeou. Deus não pune. Nós nos punimos quando temos atitudes que vão de contrária à proposta das leis divinas que regem o universo. As 10 leis que estão no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que vale a pena e precisam ser estudadas. Uma outra verdade que o Espiritismo trouxe para a gente é a realidade sobre o Espírito. Queridos, nós somos seres espirituais, não somos matéria. Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo. É essa a realidade, somos seres espirituais. Por isso,
dá uma paradinha e olha para o seu coração. Como é que ele está batendo? Não é? É porque a sua alma está embebecida de Jesus. A nossa sede é Jesus, nossa saudade é por Jesus. E nós tentamos matar com outras situações, com outras questões quaisquer. Essa é a realidade do Espírito, que a doutrina espírita vem trazer com imensa clareza, afirmando, numa das questões do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade qual a importância do corpo e do espírito, e os espíritos respondem: o teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver a abertura de um túmulo para ver restos mortais, por alguma razão qualquer. Teu corpo é simples veste que apodrece. A terceira verdade é a comunicabilidade entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, entre os dois planos de vivos desencarnados e vivos no envoltório físico. Existe uma comunicabilidade que sempre aconteceu ao longo da história da humanidade, e nós não sabíamos explicar, nós não entendíamos, nós desconhecíamos, e dávamos nomes milagrosos, fantasiosos, dizíamos que era a mula sem cabeça, Ciperereque no Brasil, e tantos outros mitos criados para explicar um fenômeno natural, porque alguns de nós, vemos espíritos, temos o dom da vidência. Alguns conversamos com eles com clareza, outros não, mas eles estão aqui entre nós. Há uma comunicação direta. E vem o Espiritismo trazer para a gente essa realidade e encerrar de vez com as fantasias que nós criamos. Demônios, anjos, seres criados prontos por Deus para perecerem um dia no inferno eterno. Que loucura! Que Deus é esse que cria seres para sofrer? Deus é amor. A quarta verdade trazida pelo Espiritismo que consola é a pluralidade das existências. Queridos, está provado. A ciência, a física quântica tem demonstrado a transposição da matéria, da energia da matéria para um outro plano. O corpo acaba, mas a vida continua. E vejam que só há a possibilidade de nós nos ajustarmos com a divindade através das múltiplas encarnações. Fomos desafiados no passado a uma apenas encarnação decidir o nosso futuro eterno. Isso não era justo. Isso não era justo. Não dá para numa encarnação. Então eu vou pensar lá numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, onde uma criança nasce e o ídolo dela é o traficante. Recentemente na televisão mostrou crianças brincando de vender crack, pedras qualquer embrulhadas num papelzinho, comercializando crack, brincando de tráfico. Essa criança cresce, é adolescente, vai se envolver no crime e vai morrer no máximo 26 anos e vai para o inferno? Isso não faz sentido, isso não é justiça, isso não é amor. É preciso compreender que haverão outras e inúmeras outras oportunidades, até esse espírito imortal se conscientizar do seu valor e da sua importância e começar a trilhar o caminho mais profundo de aprender a amar. E por fim, a quinta grande verdade, os pilares do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Queridos, nós achávamos antigamente, nós dizíamos que o céu era uma abóbota de cristal e que as estrelas eram luminárias penduradas por Deus e que a Terra era o centro do universo e que só havia vida inteligente na Terra e que todos os multi-universos eram para enfeitar o nosso planeta. Ledo engano. Queridos, está provado. Nós temos nos documentos espíritas entrevista, por exemplo, com espíritos de Marte. Temos também referências sobre espíritos em Júpiter. Não é verdade? Os mundos têm vida, em dimensões diferentes, mas também são humanos. Fazem parte da grande humanidade, da família universal, que também se unirá um dia
pelos elos da construção do amor em seus corações. Para começar a pensar em terminar, Allan Kardec então vai fazer, eu trouxe, queridos, não tive como evitar o texto na íntegra. O item 4, e vou ler pausadamente. Eu ainda tenho, deixa eu ver minha hora aqui, porque o relógio lá tem 5 minutos pelo meu relógio, tá certo? O pessoal fala que é mais 10, eu vou, mas eu vou só fazer os 5. Allan Kardec, item 4 diz assim, vou ler, companheiros. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Não é assim? Vamos trabalhar o consolo do Espiritismo. Ele vai dizer, vai completando. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, das existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem espia o seu passado. Querido, querida, a sua dificuldade hoje não é por acaso. Não é por acaso. Se passamos porque estamos passando e as causas não estão nítidas ou resultantes dessa encarnação estão nas anteriores. Não fomos fáceis, com certeza não fomos. Éramos guerreiros. Éramos aqueles que tiravam vidas e matavam em nome da ganância e do poder. E é preciso compreender que a Terra é um planeta de destinação para expiação e provas, migrando para a generação aceleradamente. Segue o texto. Mostra o objetivo dos sofrimentos. Não sofremos sem motivos. Deus não é injusto. Deus não me faz sofrer. Se eu estou sofrendo, e claro que estou em alguma situação qualquer, resultado dos meus investimentos de capital emocional e espiritual do passado. Completa, vai seguindo o texto. Aponta-os como crises salutares e que produzem a cura e como meios de depuração que garante a felicidade nas vidas futuras. Olha, mostrando para a gente que a dificuldade física que eu tenho hoje, uma doença que eu não estou conseguindo tratar, pode ser e deve ser uma depuração de um organismo que eu lesei no meu perispírito. E agora vem numa oportunidade nova, um novo resgate, para equalizar essa doença e através da cura espiritual. A doença física devolvendo a saúde do órgão espiritual que eu lesei, por comportamentos, pelo tabagismo, pelo alcoolismo, pelo comer demais, enfim, tantos outros comportamentos. E vai seguindo. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Queridos, ninguém fala isso em lugar nenhum. Nunca vi. Religião nenhuma, filosofia nenhuma, eles estão me dizendo para fugir da dor. Não é? Não, vamos intensificar o prazer, vamos para a balada, para a festa, para poder fugir da dor. Aqui, o Espiritismo está me dizendo que eu entendo que mereci sofrer e acho justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegura o salário. Aceita sem murmurar. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais lhe apossa a alma. Lembram-se, no começo da palestra, quando eu trouxe o conceito de consolador, de consolação, que fala em esperança? Queridos, não há segmento religioso que diz que vem pregando a esperança. Nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, com todo o amor aqui que eles merecem, estão esperando a grande guerra de Gog e Magog. Deus contra o diabo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós caminhamos para um mundo melhor, para um mundo pacífico e de amor, um mundo de unidade e fraternidade. E então continua o companheiro Allan Kardec, dando-lhe a ver do alto das coisas, as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e coragem para ir até o termo do caminho. Queridos, nós não desistimos. Está doendo? Eu sigo adiante. Me recordo uma frase de Chico Xavier que ele dizia: às vezes me sinto como um verme que rasteja, mas rastejo para frente. Não é? É à frente, é adiante, é avante e sempre. E conclui então Allan Kardec: assim o Espiritismo realiza o que Jesus Cristo
o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. De onde você vem? Para onde você vai? Por que estamos aqui? Porque passamos pelas situações que vivenciamos. Está explicado? O Espiritismo tem as respostas. Por isso o Espiritismo, o Consolador. Esse Consolador prometido por Jesus, que nos faria, que nos renovaria, que nos encheria de paz. Lembram daquela proposta que ele diz: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o nosso caminho. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 8, vai falar do cântico da vitória, e ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Queridos, o tempo está correndo, está chegando a hora, mas eu queria deixar um pouco essa figura na tela, para que a gente pudesse, a exemplo de Bartimeu, que foi socorrido, que não esperava. Bartimeu não sabia que aquela terça-feira, se é que era terça-feira, seria tão importante na vida dele. Mas quem sabe nessa noite, eu não estou machucado, eu não estou sofrido, o meu problema parece sem solução, a minha condição é desfavorável, tudo contribui para dar errado. Mas de repente, é um tropejo, uma multidão, e eu escuto, e pergunto, e chamo pelo Nazareno. E a atitude do meigo e amoroso Nazareno é o socorro. Talvez eu seja aquela pessoa, talvez você seja aquela pessoa. Se coloca no lugar daquela pessoa e receba o abraço amoroso de Jesus, que não nos abandona, que não nos deixaria só, mas nos enviaria um outro Consolador. Um Consolador plenamente capaz de nos consolar. Que o Cristo possa fazer com que essa mensagem, queridos, fique em nosso coração. Talvez durante o sono dessa noite, que nós sejamos incomodados pelo nosso anjo guardião, para refletir no desdobramento do envoltório físico, com relação a nossas escolhas, ao meu posicionamento, para entender que esse Jesus me ama profundamente. Muita paz. Muito obrigada. Esse relógio realmente está atrasado, está atrapalhando, né? Poderia durar mais um pouquinho. Mentira, estou brincando. Bom, nós agradecemos.